Olá, bom dia a todos. Bom dia. Sejam bem-vindos para o nosso Café com Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui na cidade de Olambra, interior de São Paulo. E é uma alegria estar aqui com você, compartilhando conosco dessa manhã tão gostosa de outono, onde a gente vai ter um bate-papo informal enquanto vamos tomando o nosso cafezinho. E nós vamos lembrando que esse mês de maio, que foi o mês, que é um mês assim que se lembra das mães, tem aquelas mães biológicas e tem aquelas mães de coração. E nós falamos aqui de Anália Franco, falamos de Alta de Souza, que se tornou mãe no mundo espiritual, falamos de Meimei, que também se tornou mãe no mundo espiritual. E essa semana a gente gostaria de falar também de um outro espírito muito iluminado e que na última encarnação aqui na Terra não foi mãe, fisicamente e biologicamente. Até porque ele desencarnou bem jovem, né? Mas também se tornou mãe, de uma certa forma, também no mundo espiritual. Você gostaria, Roberto, de falar com relação a essa personagem que seria a nossa convidada da nossa semana de hoje? Sim, nós estamos falando de Sheila, a querida irmã Sheila, né? Nós tanto invocamos nos momentos de dores e de aflições, e não senão por um bom motivo, né? Ela tinha vários atributos, mas uma coisa que ela fazia com muito amor, e que continua, só que agora na outra dimensão da nossa realidade. Então ela continua sendo aquela benfeitora, enfermeira, pessoa dedicada à manutenção, conservação e, sobretudo, às curas, né, das doenças, os tratamentos, né, muitas vezes complexos ainda, apesar de toda a evolução da nossa medicina, né? Exato. Mas para falar de Sheila, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, mas antes aproveitar mandando um abraço para a Marcinha, para a Tassimara, que estão no Instagram. Daqui a pouco a gente vê quem está no Facebook. Então, vou voltar um pouco no tempo, um tempo até muito triste para toda a humanidade, que foi a época da Segunda Guerra Mundial. E logo no início, que já estava havendo as primeiras manifestações, havia um grupo a qual fazia parte um médium de efeitos físicos chamado Peixotinho, que nós também vamos falar do Peixotinho, não podemos esquecer esse grande médium que trouxe um legado muito importante para nós espíritas e para toda a humanidade. Então o Peixotinho, ele se reunia semanalmente com um grupo de pessoas e ele fazia uma oração semanal. Então, no dia 1º de setembro de 39, quando inicia a guerra, foi um momento, assim, um episódio muito triste, porque aquelas primeiras invasões aos outros países eram de uma maneira muito cruel. E eu deixaria até para o Roberto comentar um pouco sobre isso. Segundo os historiadores, nos fazem recordar, o primeiro país a tombar sob o nazismo foi a Polônia, mas que foi uma coisa tão rápida e eles desmantelaram. É mais ou menos como um elefante matando uma formiga. Essa é uma expressão forte, mas traduz muito bem a realidade. Mas o Führer, ele tinha uma preocupação de não deixar os exércitos daqueles países que eles dominassem, e lá desde o início, a Polônia foi o primeiro, para exemplo, todos os oficiais seriam fuzilados, e assim ocorria. Aí também ocorreu momentos de... Que já enfraquecia logo o exército, né? Era isso, porque não poderia se estruturar, né? Porque a oficialidade é que tinha as táticas de dominação, a tecnologia, né? Enfim,
eles, na verdade, seriam os comandantes, caso o que estava na frente de batalha perecesse, outros assumiriam, mas com a oficialidade dizimada, então o Hitler era como um trator, a máquina de guerra, né? E aí teve também o caso do Rudolf, que era um médico alemão e espírita. Imagine na época de Hitler, falando de 1939, família espírita e alemão. Então ele falou assim, olha, falou já com o pai, ele era jovem, era tenente médico na reserva do exército, e falou, olha pai, eu irei para o front, mas não matarei a ninguém. É porque ele foi convocado, né? Não tinha como recusar, né? Era uma lei, e a lei era draconiana. Aquele que se recusasse, ele seria eliminado, sim, sumariamente. Era como se fosse um tribunal de guerra. E aí ele vai. Como ele tinha já esse propósito, até quando reencarna, né, já tinha esse propósito, para aliviar, cuidar dos doentes. E ele, então, dedica-se a curar aqueles feridos nos primeiros momentos do embate. Só que no momento de executar os oficiais inimigos, né, que era num paredão mesmo, então falta um oficial. E eis que lhe dão uma pistola para que ele abata aqueles oficiais ali, inimigos, que estão no paredão. E ele se recusa. O que ocorre? Ele então vai para o paredão também. E outros o eliminam. Agora é interessante porque esse espírito, né, que se chamava Rodolfo, médico, e isso lá na Alemanha, logo no início da guerra, como nós dissemos, em 1939. E uns 4 meses depois, ele é atraído para a reunião do Peixotinho, porque quem lê o Nosso Lar deve lembrar, deve recordar que ali muitos espíritos que foram desencarnando na Segunda Guerra, eles foram trazidos para o Brasil para serem assistidos aqui, para sair daquela psicosfera densa, porque eles perdiam a vida ali, uma morte assim, inesperada, os espíritos ficavam... E com muito ódio, às vezes. Atormentados. Então eles vinham, a equipe do Nosso Lar se prepara para recolher, assistir aqueles espíritos. Quem leu lembra desse episódio ali, do capítulo. Então, 4 meses depois, esse espírito ele é atraído para a reunião do Peixotinho, porque, como nós dissemos, o Peixotinho semanalmente fazia aquelas orações pelos espíritos desencarnados, para auxiliar todos aqueles irmãos, e ali ele vem, né, como espírito para a reunião, é esclarecido, entende, né, a sua situação agora, já não é mais um espírito encarnado, já fazia parte do mundo dos espíritos, e ele passa a trabalhar com a equipe de Peixotinho, porque o Peixotinho também... A equipe espiritual. Ele tinha um objetivo, Peixotinho, como médio de efeitos físicos, de realizar curas, de realizar tratamentos. Então, ele, como médico, ele passa a auxiliar o Peixotinho. Só um esclarecimento, Leila, porque quando nós falamos, mesmo entre os estudiosos do espiritismo, sobre ectoplasmia, e que é um fenômeno, ou melhor, é a matéria-prima essencial para as materializações, mas não somente para isso. Os benfeitores, eles se aproveitam, melhor, eles contam com a participação daquelas pessoas, médiuns, que são os doadores do ectoplasma para até operar curas, né? Transubstanciar determinados recursos medicamentosos para ou diminuir o sofrimento ou para proceder à cura total mesmo. E aí, então, ele se comunica nesse espírito através da psicografia, da psicofonia, da voz direta. Ele mesmo, utilizando-se, né, do ectoplasma do médium, fazia, né, uma garganta... Uma garganta fluídica. Aquela garganta fluídica, uma garganta ectoplásmica, e ele, o espírito, falava não através do médium. É o fenômeno de voz direta.
Mas... Temos na Bíblia, inclusive, né, Lili? Exatamente. Fenômeno de voz direta, que quando Deus, né, manifesta-se, fenômeno de voz direta. Esse é quando Jesus é batizado no Jordão, no né? Jordão, por João o Batista. Os céus se abrem, né? E aí vem aquela voz, este é o meu filho amado, no qual eu me comprazo. Ouvi-o. Olha que lindo, né? É uma passagem muito bela do Evangelho. Mas o Rodolfo, ele falava da família, ele dizia que o pai dele também era médico, o pai dele era médico homeopata. Então... E por coincidência o nome Fritz. Dr. Fritz. E aí tem uma situação, porque muitos nós espíritas, às vezes a gente vai ler alguma coisa sobre a vida de Sheila, sobre a biografia de Sheila, e há equívocos nessas pesquisas, dizendo que a Sheila foi filha do Dr. Fritz, médico alemão, cirurgião, que foi um médico da Primeira Guerra. Mas você gostaria, Roberto, de falar um pouquinho sobre isso? Sim, porque Fritz era mais ou menos como José, aqui, lá no alemão era mais ou menos como José aqui no Brasil. Então, daí essa confusão, né? Até se explica por aí. Mas é uma diferença muito grande, vamos colocar em termos de data, por exemplo. Imagine que nos meados da Primeira Grande Guerra tenha desencarnado o Fritz, né, um médico, que era médico também, médico cirurgião. Então vamos botar no ano de 1916. E aí, nos idos de 1939, logo no início da Segunda Grande Guerra, desencarna um outro Fritz. Então, fazendo as contas, já dá uma diferença de uns 20 anos, né, Lili? 22, 23 anos. Então, esse é o primeiro ponto, a primeira grande diferença. E a segunda é que o médico, que a Leila agora falou há pouco, que estava lá com o Peixotinho, que desencarna na Segunda Grande Guerra, ele era médico também, só que homeopata. Ele era o filho do homeopata. Né? Ele era filho, filho do homeopata. Do homeopata. Mas era médico também. Os dois eram médicos, né? E, logicamente, com todo respeito ao primeiro Dr. Fritz, que foi um cirurgião na Primeira Guerra, mas, assim, as características do Dr. Fritz, da Primeira Guerra... Totalmente diferentes, né? Totalmente diferente do Dr. Fritz da Segunda Guerra. Eu já assisti a uma sessão de cirurgias, desculpe, do Dr. Fritz, incorporado, né, médium, lá no Rio de Janeiro, que ele também trabalhou com Edson Queiroz, com o Zé Arigó. Mas então, e ele é muito firme, né? Disciplinador, enérgico, também muito competente, com certeza. Mas é muito diferente do segundo, né? Lá que nós estamos falando agora. Era um espírito rude, né? Isso. Assim, até intolerante, gritava com as pessoas. E o pai do Rodolfo era espírita, era um médico homeopata, não querendo puxar para os homeopatas, mas os homeopatas já tem uma outra postura, um outro olhar, né? outro olhar. Ele vê o outro como um todo. Quando nós vamos a uma consulta homeopática, inclusive nós espíritas geralmente gostamos muito, porque ele vê não aquela enfermidade isoladamente, ele procura ver o todo. O tratamento homeopático, ele atende a pessoa atingindo o perispírito. Então, é uma coisa totalmente diferente. E o Rodolfo conta que ele tinha uma irmã. E essa irmã, ela gostava de tocar piano, ela gostava de poemas, mas ela era também uma enfermeira muito dedicada. Quando ela exercia a profissão de enfermeira, ela exercia com muita humanidade também. Com muita alma, muita amorosidade, né? E ela era realmente, foi talhada, não? Porque o espírito, ele vai se construindo ao longo do século. Mas ela, naquele momento, naquela circunstância, ela fazia com muito prazer
que ela amava diminuir as dores dos outros, né? É uma amorosidade pura. E aí o que ocorre com ela, Leila? Porque ela, olha, só para entender bem, a Leila falou que ela gostava de tocar piano e poemas. Ela era musicista, gente. Ela compunha partituras musicais. Era um hobby. Lembrando bem que ela adorava mesmo era curar feridas, né? Exatamente. Só que a Sheila e o pai, o irmão já tinha desencarnado, vinha se comunicar aqui no Brasil. Foi trazido para o Brasil. E começou a fazer parte da equipe espiritual que dava assistência ao Peixotinho. Mas ele, logicamente, como espírito, e um espírito também de uma elevada posição moral, ele sabia o que estava acontecendo com o pai, com a irmã. E uma bela noite, a gente diz bela, mas não tão bela, mas ele diz ao Peixotinho que o pai e a irmã estavam sofrendo grande perigo, porque estava iniciando grandes bombardeios ali pelos aliados na Alemanha, inclusive cidades da Alemanha que foram praticamente destruídas. 50% da cidade, depois eles reergueram muitas igrejas, prédios, reergueram na mesma forma que eles tinham anteriormente. Então a gente vê ali, às vezes, uma igreja datada do século XVI, século XVII, mas na realidade ela foi reconstruída. E então eu estava vendo um grande, muito ataque dos aliados. É uma contribuição. E ele sabia, né, só um minutinho, ele sabia que o pai e a irmã estavam sofrendo grande perigo. Mas aí pode continuar, Roberto, só que mandar um abraço aqui deve ser a Lucimara, que é lá do Seja. Aliás, tudo bem, Lucimara? Um prazer. Lucimara. Oi, Lucimara, seja bem-vinda. Antes de você contar o que aconteceu, que o irmão estava tão preocupado, vamos ver quem está agora lá no Facebook para a gente mandar um alô também. A Sueli nós já falamos, a Cirlei, Regina Ocada, Daniele, Laudinária, seja bem-vinda, Eudócia, a Niva, que bom. E aí, o cafezinho tá gostoso aí? Já esfriou? O nosso está quase esfriando, por isso que o nosso tempo do cafezinho é o tempo do café esfriar. Lembrando que o Chico, né, disse que tinha uma pressa, falou assim, olha, quanto é que deve ser a extensão de um passe, né? Os tarefeiros do passe ficavam confusos, mas quanto tempo? Você fala assim, o tempo de um Pai Nosso. Fala, olha, mas não é o Pai Nosso do Chico, não, né? Um abraço também para Tabata, para Meire, para Isete. Certo. Mas então, Roberto... Isso tudo para amenizar um pouquinho, né, Leila? Veja bem, esse ataque aéreo, são vários raids aéreos, né, que já bombardeios pesados sobre as principais grandes cidades alemãs, que eram Hamburgo e Berlim, e então foram já um recrudescimento, né, dos ataques perpetrados pela Luftwaffe, que é a Força Aérea Alemã, sobre Londres, né? Então eles reagiram e com força. O que importa nesse relato é o seguinte, essa comunicação do Rudolf, na mediúnica lá com o Peixotinho, que o pai e a irmã, né, se achavam em risco iminente de perecer. E fato esse que veio a confirmar-se depois, porque nos bombardeiros referidos não se sabe ao certo se foi em Berlim ou Hamburgo, mas numa dessas duas perece o pai dele, dos escombros de um avião aliado que tinha caído, né, abatido certamente pelos alemães, e caiu sobre um povoado, sobre a cidade. E caiu sobre a casa deles. A casa onde eles residiam. E o pai de Rudolf, ele teve morte imediata. Porém, a Sheila, ela se achava agonizante, né? Não tinha desencarnado, mas padecia as grandes dores, né? E aí, Leila, o que ocorre a seguir? Então, aí ele pede, né, ajuda ao grupo, né, de Peixotinho.
Isso aqui no Brasil, gente, É. olha, por espírito não tem distância mesmo, tá? Peixotinho se desloca até lá, né, em espírito, né? Com a equipe, né? Com uma equipe e dá os primeiros socorros. A Sheila, ela estava em coma, ela desencarna, ela foi atendida, foi acolhida e depois ela passa também a vir para o Brasil. Mas antes, tinha um detalhe importante que nós esquecemos de comentar, porque antes dela desencarnar, ela conseguia se comunicar com o irmão que já estava desencarnado. Ela era médium, né, Lê? Ela era médium. Ainda e ela encarnada. tinha muito desejo de escrever para o Peixotinho. Só que não era permitido escrever cartas lá na Alemanha. Não, nada. Não era postado nada para escrever. Mas o irmão falou para o Peixotinho, olha, minha irmã, ela gostaria muito de escrever umas cartas para você, se comunicar com você, porque ela recebia o irmão. Então, eles eram espíritas e a Sheila Fritz era médium. Então, amanhã nós vamos continuar falando desse espírito iluminado, que é uma história belíssima. Não vamos falar só da última encarnação, não. Vamos falar de encarnações anteriores, também que tem esse conhecimento através de relatos históricos e através da mediunidade de médiuns sérios, como Peixotinho, como Francisco Cândido Xavier. Então, hoje é segunda-feira, às 20 horas, nós temos a nossa palestra. Hoje o tema da palestra qual é, Roberto? Herdeiros da Terra. Olha, herdeiros da Terra. Será que nós seremos herdeiros da Terra? E amanhã, às 10 horas da manhã, nós continuamos falando desse espírito de luz da irmã Sheila e convidamos a todos. Quem ainda não conhece os nossos canais do YouTube, do Telegram, entrem lá, Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra. Se inscrevam, deem um joinha, mesmo quem está assistindo agora, vão lá, dê um joinha para o canal poder ser conhecido e essa luzinha poder resplandecer em outros corações. E o canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Então eu costumo dizer o seguinte, vocês são parceiros nesse processo de divulgação. Porque quantas notícias ruins, ou tem pelo menos a fantasia, né? E a gente passa adiante. Então as coisas boas devem ser, é um dever moral, nós passarmos adiante, né? Lembremos que nós somos depositários e não proprietários. A mensagem boa tem que chegar também àquele que dela precisa. Contamos com todos vocês. Agora, se vocês quiserem entender, porque a curiosidade cresce, por que em nossas reuniões de exortação, de vibração e radiação, buscamos tanto o concurso dessa querida irmã Sheila? Continuem conosco, e amanhã teremos um novo capítulo. Muito obrigado, tenham todos um bom dia, siga na paz do nosso Mestre.